Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia. Está fazendo a leitura do nosso livro aí, né? Todos vocês trouxeram o livro? Tá aí? Página de número 103, tá? A partir da página número 103, deixa eu ver se é a mesma página que tem aqui de vocês, acho que é, né? 103, que é a Trindade no Novo Testamento. É daqui que a gente vai estar começando nossa aula. A gente falou então na primeira aula sobre a Trindade no Antigo Testamento, né? Os termos nos originais, as passagens que a gente viu lá, desde Gênesis, né? Deuteronômio e outras passagens lá, que para mim já são passagens suficientes para mim, né? Não sei para vocês, que me convence que a Trindade, né? Ou seja, esse conceito de que Deus é composto por três pessoas distintas, mas da mesma natureza, só no Antigo Testamento ali já deu para a gente ver que tem diversas passagens que falam sobre isso, né? Tanto os termos originais, como eu disse, quanto nas próprias traduções simples que nós temos em português lá, né? Gênesis capítulo 1, verso 1, né? Criou Deus os céus e a terra, tal. O verso 26 e 27, não sei se vocês lembram, né? Deus dizendo que façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, né? O capítulo 2, o capítulo 3 de Gênesis, enfim, Deuteronômio, né? O termo lá que a gente falou, isso tudo está no livro de vocês aí, tá? Por isso que é importante vocês estarem lendo aí. Não sei se vocês estão seguindo aquela minha recomendação lá, que cada semana lessem lá algumas páginas. Se não estão, façam isso, tá bom? Então nós vamos lá. A gente vai falar sobre a Trindade no Novo Testamento, então, tá? Vamos ler aqui, ó, na página 103, a Trindade no Novo Testamento. A revelação da triunidade de Deus no Antigo Testamento não é tão clara quanto no Novo. Então, no Antigo a gente viu, mas a gente vai perceber que no Novo isso é muito mais claro, não só de passagens, mas das expressões e tudo mais, tá? Então, bora lá. Os textos bíblicos abaixo alistados, né, respeitando-se os devidos contextos, mostram sempre juntos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente vai ver isso aí. Levando-se em conta que Deus é único, né? Aí é pego o Antigo Testamento, Isaías 43 e 10. Vocês já leram esse texto? Não? 43 e 10, Isaías? Vamos. Não lembro? Então, bora ler para lembrar, mano. A gente está aqui para relembrar. Eu sei que vocês já sabem um monte de coisa. 43 e 10. Só que esqueceram de algumas, né? A gente vai esquecendo, né? 43, versículo de número 10. É a declaração aqui a respeito de Deus como sendo único, né? Então, Isaías 43, verso 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibas e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, depois de mim nenhum haverá. Então, Deus como sendo o único Deus, tá? Então vamos lá na leitura, né? E que ele não partilhe a sua glória com ninguém. Já a gente está em Isaías, é só na página aqui anterior, ó, 42 e 8. Então, página 42, capítulo, melhor dizendo, 42, versículo de número 8. Olha só. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então Deus não divide a sua glória com ninguém, tá? O 48 também ainda, ó, Isaías 48, versículo de número 11. Tudo no mesmo livro aqui para facilitar a nossa vida. Por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome, e a minha glória não darei a outrem. Então, Isaías dizendo aqui que Deus não divide a sua glória com ninguém, ou seja, Deus não compartilha a sua prerrogativa de ser adorado e de ser glorificado com mais nada, tá certo?
Deus não tolera que ninguém, né, atribua a qualquer outro ou qualquer outra coisa aquilo que só é atribuído a Ele, ou seja, a glória. A adoração só se deve ao Criador e a ninguém mais. É por isso que ele disse, as imagens de escultura, por exemplo, é um pecado quando você quer adorar uma imagem ou alguém ou alguma coisa, né? Então isso é um pecado. É interessante notar como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são postos em pé de igualdade, coisa que nenhuma criatura, por melhor que fosse, poderia atingir, nem muito menos uma força ativa, né? Como os testemunhos vão dizer, e a gente vai ver daqui a pouco. Vamos pegar um texto lá do Novo Testamento, em 2 aos Coríntios, capítulo de número 5. No 2 aos Coríntios, capítulo de número 5. Então a gente vai pegar aqui, né, agora a grande maioria, os textos do Novo Testamento, para a gente ver aí esse conceito de trindade, tá? Então, 2 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 19. Vai dizer assim na minha versão, ó. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, Deus estava em Cristo, né? O que Paulo vai dizer aqui. O próprio Deus estava na pessoa de Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Efésios, um pouquinho mais para frente, livro de Efésios, capítulo 1. Todo o capítulo 1 aqui, Paulo, ele vai... Aliás, Efésios, capítulo 1, é do verso 1 ao 14, na verdade. Eu vou fazer uma divisão aqui com vocês desse trecho, tá? Então, o capítulo de número 1, o verso de número 3, né? Até o 14. Paulo, esse livro de Efésios, a carta aos Efésios, Paulo, ele vai falar sobre um tema, que é a unidade do corpo de Cristo, tá? É importante a gente, quando lê um livro, estuda um livro, a gente saber o tema dele, né? Uma das coisas quando estuda o livro é saber o tema dele, quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu e o que escreveu. São perguntas que cada livro traz e a gente precisa responder para entender, né? Então aqui o tema é unidade do corpo de Cristo. Paulo fala em Efésios sobre o corpo de Cristo, tá? E é interessante que no capítulo 1 ele vai falar aqui sobre a Trindade. Olha que coisa interessante, né? E fala assim, mas André, cadê a palavra? Não, nós já sabemos que essa palavra Trindade, ela não é uma palavra bíblica no sentido que não se encontra em nenhum texto bíblico, mas a ideia, né, de Trindade. Então, o que é Trindade? Só para a gente recapitular, para ver se fica na nossa mente. Vai que cai na prova, hein? Vai que cai na prova aí. Então, o que é Trindade ou Triunidade? Não é a ideia de que um Deus é composto de 3 pessoas distintas, mas da mesma natureza? Eu acho que dá para resumir legal assim, não dá? Então, o que é a Trindade? É o conceito de que Deus é composto de 3 pessoas da mesma natureza. Acho que aí fica legal, né? Bem resumido. Então, olha só, Paulo aqui no capítulo 1, do verso 3 até o verso 6, eu vou fazer uma divisão, tá? Então, Efésios capítulo 1, do verso 3 ao 6. Olha o que está escrito: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, ou seja, o Pai nos elegeu em Cristo, né? Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o consentimento. Eu não sei se na Bíblia você está beneplácito, né? Que é uma palavra bem estranha, né? Beneplácito? Tá, então beneplácito vocês entendam aí como aprovação, consentimento, tá? Tem esse sentido aí. Então fica assim, ó, para si mesmo, segundo o consentimento da sua vontade. Essa palavra beneplácito a gente trocou. Verso 6. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, ou seja, em Cristo. Então do verso 3 ao verso 6, Paulo vai estar dizendo que nós fomos escolhidos pelo Pai. Escolhidos pelo Pai, olha só, tá? Então fazer essa divisão. Do verso 7 até o verso de número 11, ele vai falar o seguinte: em quem temos a redenção pelo seu sangue. De quem que ele está falando aqui? Do Filho. Jesus, é outra pessoa.
Paulo falou do Pai que nos escolheu, agora ele vai falar do Filho que nos redimiu. Tá? Então, do verso 7 até o verso 11, Paulo vai falar que nós somos redimidos, né, resgatados, comprados pelo Filho. Então, ó, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça. Verso 8, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu, olha a palavra de novo, beneplácito, né? Consentimento, tá? Que propusera a si mesmo, em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, ou seja, em Cristo, né? Havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Tá? Então, até o verso 11, do 7 a 11, vai falar que nós somos resgatados pelo pelo Filho. Do verso de número 12 até o 14, Paulo vai falar que nós somos selados pelo Espírito. Olha que coisa interessante, irmãos, né? Então, vamos lá. Verso de número 12 ao 14, nós somos selados pelo Espírito, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Desculpa, não é verso 12 não, tá? A partir do 13, tá? 13 e 14, do Espírito, né? Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, é a garantia, né? Na nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Olha aqui, amados, nessa passagem aparece o Pai, aparece o Filho e aparece o Espírito Santo, nesse processo de salvação, né? Então o Pai escolhe, o Filho redime e o Espírito Santo sela, né? Percebam a trindade aqui, ó, o Deus triuno agindo, né, nesse processo de salvação. Percebam que cada um tem uma função específica na salvação, mas todos eles estão salvando o homem. O Pai é Salvador, o Filho é Salvador e o Espírito Santo é Salvador. Cada um com uma função, um papel na salvação, não é? Ninguém é menos do que o outro aqui na salvação. É que um escolhe, ou né, é o que de fato aqui faz a escolha, o outro é o que compra e o outro é que executa essa salvação. Veja bem o processo dos três aqui. Ó, verso 6, falando do Pai, para o louvor da sua glória. Verso 12, falando do Filho, para louvor da sua glória. Verso 14, falando do Espírito, para louvor da sua glória. Perceberam? Né? Todos eles são dados a glória, que nós já vimos aqui que não pode ser dado a ninguém nem a nada a não ser a Deus, mas ao Pai é dada a glória, ao Filho é dada a glória e ao Espírito Santo é dada a glória. Por quê? Porque o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, né? Perceba o ensino claro que tem aqui, ao meu ver isso aqui é muito claro, tá? 1 aos Coríntios, capítulo 11, verso 3. 1 aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 3. Vou voltar um pouquinho, né? Está escrito assim, ó: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, o varão a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo. Por que eu estou pegando esse texto aqui? Porque alguns pegam esse texto e dizem assim, ó, tá vendo? Então, se o Pai é o cabeça de Cristo, então Cristo é inferior, né? Mas o sentido que Paulo traz aqui, nessa figura de linguagem cabeça, não é a ideia de que é superior, e sim na ideia de que cada um tem a sua função. No corpo, a cabeça não tem uma função? Não é, irmão? Por exemplo, o Paulo aqui, ele coloca o quê? Que Cristo é o cabeça do varão, o varão é a cabeça da mulher. No conceito bíblico, e a gente vê lá desde a criação, eu vou puxar a aula que a gente teve, que a gente discutiu isso. No conceito bíblico, o homem e a mulher, existe essa relação de inferioridade e superioridade? Não. A gente não viu que cada um tem a sua função, né? Um não é maior do que o outro, porque ambos são uma só carne.
E a cabeça, essa figura cabeça na Bíblia tem a ideia daquele que orienta, daquele que guia, daquele que provê. Não é a ideia hierárquica de superioridade, né? Então, essa ideia a gente tem por causa do pecado, tal. Mas lá no Antigo Testamento, lá na criação, por exemplo, a gente vê que o homem e a mulher foram criados em pé de igualdade diante de Deus, só que cada um com uma função. E a função do homem é o quê? Cabeça. Em que sentido? Que ele é líder. Mas o líder na Bíblia é aquele que se sacrifica, não é? Então a relação aqui é a mesma. O homem e a mulher, por exemplo, eles estão em pé de igualdade, é a mesma natureza, são seres humanos, né? É que um é macho e outro é fêmea, mas não existe essa questão que o macho é mais e a fêmea é menos, que o homem é superior, não. E a ideia bíblica de quem é o primeiro, que seja o último, quem é aquele que tem mais proeminência, é aquele que mais vai servir. Aqui a ideia é a mesma coisa. Quando diz que o pai é o cabeça do filho, é nesse sentido, que o filho se sujeitou ao pai, porque ele se esvaziou da sua glória e se fez como então esse filho obediente até a morte, e até a morte de cruz, não é o que diz o Filipenses capítulo 2, né? Que Jesus ele se esvazia da sua divindade, se torna obediente a Deus como um servo, indo até a morte e a morte de crucificação. E aí o Pai lhe exalta sobre todo o nome. Mas houve essa relação, né? É por isso que algumas pessoas têm algumas dúvidas em alguns textos. Por exemplo, lá em Mateus, quando perguntam para Jesus assim: quando vai se dar a tua vinda? Aí ele diz assim: olha, nem os anjos, nem o filho, nem os anjos sabem, mas unicamente meu Pai. Algumas pessoas falam: então Jesus não sabe do dia da sua vinda? Não, hoje ele sabe. Naquele momento, na condição que ele estava de ser humano, que ele tinha se esvaziado, ele não sabia, porque ele se esvaziou dos seus atributos. E qual eram os atributos de Jesus antes dele se esvaziar? Ele era onipotente, ele era onisciente e ele era onipresente. Não são atributos de Deus? Só Deus é onipotente, tem todo o poder, está em todos os lugares e sabe de todas as coisas? Então Jesus se esvazia disso, não usa esses atributos, porque ele assume a forma humana, não é? Opa, caiu aqui. Oh, meu pai amadinha, nossa. Tudo isso aqui, vocês pensam que é Emanuel, não tem, né? É o dinheiro, né? Então vamos lá, amados. A gente entende aqui então que esse texto está falando a respeito dessa relação que Jesus assumiu como filho, que ele se humilhou, né? Mas a gente vai perceber aqui que ele é colocado, Jesus no caso, em pé de igualdade com o Pai e com o Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 19, aqui no livro, ó. Mateus 28, 19, no livro aqui, vamos abrir na Bíblia também, né? Para a gente comparar. A gente está pegando os textos bíblicos aqui, dentro do contexto, como foi falado aqui, para a gente perceber que há, né? No Novo Testamento, essas passagens que colocam os três em pé de igualdade, tá? Então a ordem de Jesus é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Que é o Mateus 28 e o verso 19, ó. Ele diz: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Não é isso? 28 e 19. 28 e 19 de Mateus. Então a ordem de Jesus é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, se Jesus fosse uma criatura e o Espírito Santo fosse uma força ativa, como diz o Testemunho de Jeová, por exemplo, né? Seria estranho que as pessoas fossem batizadas em nome do Criador, que não divide a sua glória com ninguém, que nós já vimos, em nome de um anjo, que os Testemunhos de Jeová diz que Jesus, né? Ali os adventistas também vão dizer que Jesus é um anjo, né? Então, e uma força ativa, que eles dizem que o Espírito Santo também não é uma pessoa, muito menos Deus é uma força ativa. Então seria muito estranho que as pessoas fossem batizadas em nome do Criador, que não divide sua glória com ninguém, em nome de um anjo e de uma força ativa. Aliás, que necessidade há em batizar alguém em nome de uma força? Tudo isso só faz sentido se Jesus e o Espírito Santo forem Deus, assim como o Pai, tá? Então essa passagem aqui, que fala que as pessoas têm que ser batizadas em nome. Agora eu pergunto, Pai é nome? Filho é nome? Espírito é nome? Não é, né? Veja que coisa curiosa. Então aqui não é o nome em si. Qual é o nome do Pai? Pai. O nome do Filho? Filho. Não é nesse sentido, né? Mas
na natureza, fossem batizados sob a autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a mesma. Tá certo? Essa é a ideia, né? Então o batismo cristão é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque é em nome da Trindade, é o nome de Deus, tá certo? Qual é o nome de Deus? A Trindade. Nesse sentido conceitual, não estou dizendo que a Bíblia diz, qual é o nome de Deus? Trindade, não é isso. Mas a autoridade, né, que eles têm, eles aparecem aqui então em pé de igualdade na autoridade. Então se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus também, tá bom? Lucas, capítulo 3, verso 22. No batismo, né, do Filho, lá estão o Espírito Santo e o Pai, como sempre inseparáveis. Essa é uma das razões pelas quais o batismo cristão deve ser ministrado em nome das três pessoas, tá? Então, em Lucas 3 e 22, vai mostrar que quando Jesus estava descendo as águas, foi batizado para se identificar com o pecador, né? Porque ele não tinha pecado nenhum, precisava ser batizado, mas ele se identifica com o pecador. O que acontece? Vem uma voz do céu, que é do Pai, dizendo: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. E foi visto, então, como uma forma, né, uma figura de uma pomba descer, né, sobre a vida de Jesus, que ali era o próprio Espírito Santo, capacitando e ungindo Jesus para cumprir o seu ministério. Então nós vemos ali o Pai falando, o próprio Filho, né, que é a pessoa que sai das águas, e o Espírito Santo capacitando e ungindo ele, inclusive o cumprimento do Isaías 61, que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, me ungiu para pregar boas novas e tal e tal e tal. Então olha de novo aqui, irmãos, né, a passagem bíblica mostrando, porque aqui os ensinos da Bíblia nem sempre eles são diretos assim. A gente queria muito que estivesse escrito assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, né? Não está escrito assim, mas a Bíblia mostra, né? O ensino muitas vezes da Bíblia é mostrado por essas questões, por essas passagens, né, que evidenciam lá. Então aqui a gente tira a conclusão, basicamente, os cristãos, né, geralmente eles entendem que essas passagens estão falando sobre o Deus triuno, tá? Então o Filho lá, e não é a mesma pessoa, porque se fosse a mesma pessoa, o Pai estaria falando para ele mesmo: este é meu Filho amado, e o Espírito Santo estaria descendo sobre ele mesmo. Não seria um negócio sem lógica nenhuma? Só para a gente, né, ir refutando aí essas ideias doidas que tem, dizendo que é o mesmo. Não é o mesmo, né? Jesus, por exemplo, o capítulo 17 de João, a gente vai estudar daqui a pouco, ele ora ao Pai. Como que a pessoa ora para si mesma? Não tem lógica, né? Então, Pai não sei o que e tal, ele estava fazendo uma média? Não, ele estava orando, né? Estava falando com o Pai, porque o Pai é outra pessoa. Jesus é uma pessoa e o Pai é outra pessoa. Então, só para a gente entender. João capítulo 14, versículo 26. João 14 e verso de número 26. Jesus fala do Espírito Santo, né, que seria enviado pelo Pai em seu próprio nome, isto é, o nome de Cristo. Então, Jesus, o Filho, estava falando a respeito do Espírito Santo, que seria enviado pelo Pai. Olha aqui, amados, novamente as três pessoas da Trindade, né? Então, 14 e 26 diz assim, de João: mas Jesus falando, aqui é Jesus falando, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, Jesus falando que o Pai enviaria o Espírito Santo. São três pessoas distintas, né? Mas claro que isso fica difícil. O verso 20 aqui ainda, no capítulo 14, né? O verso 20 e o 23, queria ler com vocês também. João 14, 20 e 26. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Jesus dizendo. Verso de número 23. Jesus respondendo e disse-lhe: se alguém que me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos, olha o plural de novo aqui, para ele, e faremos nele morada. Opa, Jesus está dizendo que o Pai e ele mesmo faria morada nos discípulos. Como isso é possível?
Como que o Pai e o Filho fariam morada em nós? Pelo Espírito Santo. Quem é que habita em nós hoje literalmente? Não é a terceira pessoa da Trindade que é o Espírito Santo? Fala, mas então é o Espírito Santo, não é nem o Pai nem o Filho. Mas quem é habitado pelo Espírito Santo é habitado por Deus, né? Então, se nós fôssemos habitados pelo Filho, seríamos habitados por Deus. Se nós fôssemos habitados pelo Pai, seríamos habitados por Deus. Porque quem é habitado por uma pessoa da Trindade é habitado por Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Sim, né? Então, não são os três que estão habitando em nós, não é o Espírito Santo. Por quê? Porque é assim que eles decidiram. O Pai escolheu, o Filho veio aqui na terra, morreu em lugar dos homens, e o Espírito Santo aplica essa obra salvífica dentro de nós pela sua habitação, nos santificando. É por isso que o Espírito, o adjetivo é santo. Qual é o principal objetivo do Espírito? É santificar o salvo para Deus, o Pai. Vocês percebem, amados, que aqui a gente vê biblicamente essa dinâmica da Trindade resgatando o homem, né? Então, assim, quem mora em mim é o próprio Deus. Jesus diz: quem recebe a mim, recebe o Pai. Quem rejeita a mim, rejeita o Pai. Por quê? Eu e o Pai somos um. Quem guarda as minhas palavras, eu e o Pai viremos sobre ele, faremos nele morada. Olha só, irmãos, como essa Trindade, esse Deus é harmônico, né? Então a gente vai percebendo por essas passagens assim, que a Trindade é um ensinamento bíblico, Antigo e Novo Testamento. O capítulo 17, aqui de João, verso 20 ao 26, quero ler com vocês. João, capítulo 17. Se vocês quiserem anotar isso, eu acho importante, tá? Que eu vou falar agora. Antes que a gente leia aqui, Os capítulos 14, 15, 16, 17, João, dos capítulos 14 ao 17 do livro de João, é a parte que mais descreve o relacionamento da Trindade, tá? Então, dos capítulos 14 ao capítulo 17 do livro de João, né? É a parte que mais descreve o relacionamento da Trindade. Aliás, de toda a Bíblia. Esse é o trecho do capítulo 14 ao 17, esses 4 capítulos, 14, 15, 16, 17, de toda a Bíblia, é a parte que mais descreve o relacionamento da Trindade. Então, se vocês querem, de fato, assim, ter mais conteúdo, faça o seguinte, irmãos, não só leiam, estudem esses 4 capítulos. Vocês vão ver como que João aqui vai relatando as 3 pessoas da Trindade, tá bom? Então isso é importantíssimo, se vocês querem conhecer um pouco mais aí, tá? Então, voltando aqui no capítulo 17, verso 20 ao 26. Vamos lá. Eu não rogo somente por estes. Isso aqui é a oração de Jesus, tá? Então Jesus está orando ao Pai. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. E eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Olha que coisa interessante. E para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. É tanto eles, mim, eu, nós, né? Então vamos lá. Verso 24. Pai, aquele que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece ou não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado seja neles, e eu neles esteja. O capítulo 17, Jesus está orando pela unidade da igreja. Essa palavra unidade é importante porque nós estamos estudando que a Trindade é uma unidade composta.
E o que Jesus está fazendo? Orando ao Pai para que os discípulos de Cristo sejam uma unidade composta da mesma forma que Ele é com o Pai. Perceberam, amados? Né? Então esse capítulo 17 aqui, Jesus dizendo assim, como nós somos um, não é uma pessoa, mas essa unidade, essa harmonia, né? Um em natureza, eles também sejam um, para que o mundo veja, porque assim, o que Jesus vai falar no capítulo 13 de João, por exemplo, verso 35, que a evidência de que nós somos povo de Deus é que nós amamos uns aos outros, é que nós somos uma unidade, é o que Paulo vai tratar no capítulo 4 de Efésios, por exemplo. Lembra que eu falei que em Efésios Paulo fala sobre a unidade, o corpo de Cristo? Essa é a evidência. Por quê? Porque o corpo de Cristo, ele representa o próprio Deus, né? O próprio Jesus, que é a cabeça. Então, se nós somos povo de Deus, a gente tem que refletir a imagem e a semelhança desse Deus, que sendo mais de um, mas é um. Então, o que nós deveríamos expressar? Aquilo que evidencia que nós somos assim, gente parecida com a Trindade, a nossa união, bem parecido com o que a gente vive, né, hoje, né? Não é, amados? Então, só para entender aqui esse ensino fundamental da Trindade. Isso tem a ver com a nossa vida. O que importa é eu saber a Trindade, a natureza, porque isso vai refletir naquilo que deveríamos expressar, ou seja, essa unidade, essa união, essa harmonia, né? No meio de tanta divisão, o que caracteriza o pecado é a divisão, é cada um por si. Agora, o que caracteriza o resgate de um salvo é que agora ele entende que ele vive para servir o outro. Olha só, né? Então é importante nós entendermos. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, verso 13, é o último versículo lá do livro, tá? Então, segunda aos Coríntios 13, né? Outra fórmula trinitária, onde aparece o Filho em primeiro lugar com a sua graça ou benignidade, né, imerecida, depois o Pai com o seu amor e finalmente o Espírito Santo com a comunhão ou a participação que dele procede. Então, segundo aos Coríntios, eu acho que a gente sabe bem disso, porque no final dos cultos, né, em muitas igrejas, eu nem sei se lá na igreja de vocês tem essa prática, mas muitas igrejas evangélicas tem essa prática, acabar o curso com a chamada bênção apostólica, né? Lá tem também, né? Eu não lembro, embora fui bastante vezes lá, mas não me lembro se... Toda igreja evangélica praticamente acaba o culto assim, né? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Está escrito aí, né? Boa semana. Então, vá em paz, vai cada um para sua casa, aquela coisa toda. Então, olha só, amados, a gente vê aqui em Paulo, né? Em 2 Coríntios 13, Paulo falando de Jesus Cristo, de Deus, o Pai e do Espírito Santo. Ele vai ensinar que há 3 pessoas da divindade, né? E ele vai falar aqui, ó, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão procedida do Espírito Santo. Então, olha como a Bíblia nós já lemos aqui quantas passagens, irmãos? Falando, ensinando, né? Autores diferentes, a gente viu na boca de Jesus, a gente viu lá João escrevendo, o Paulo escrevendo aos Efésios, aqui aos Coríntios e tal, e vamos ver mais aqui. 1 Pedro, outro apóstolo, ó. Só para a gente entender que não é nem um ensino de um apóstolo apenas, né? 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 1 e versículo de número 2, né? Pedro fala aos escolhidos que foram eleitos segundo a presciência do Pai, santificados pelo Espírito e aspergidos com o sangue de Jesus Cristo. Olha, a salvação sempre está ligada à Trindade, nunca a uma pessoa apenas da Trindade, tá? Porque não tem como, tudo que eles fazem é em comum acordo. Então, 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número, só o 2, né? Não precisa nenhum, o 2, tá? Então, 1 Pedro 1 e 2, diz assim, ó: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Olha aqui, eles aparecendo de novo, tá? Em outro texto, juntos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
não é? Então não tem como, amados, a gente negar essa doutrina da Trindade, nem Antigo Testamento e nem Novo Testamento. No Novo Testamento a gente percebe que o negócio é muito mais claro, muito mais explícito, né? E eu vou dar um monte de outros versículos aqui para vocês, ó. Vamos lá. Romanos capítulo 8. Como essa matéria a gente precisa, né, de fato, tá se baseando em textos bíblicos para não ficar em elaboração teológica, então a gente tem aqui bastante texto bíblico, tá? Então capítulo 8 de Romanos, versículo número 14 até o 17, bora ler lá, que hoje aqui vamos ler Bíblia até não querer mais. Então capítulo 8, verso 14 ao 17, ó. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Porque não recebesse o espírito de escravidão, para que outra vez estades em temor, mas recebesse o espírito de adoção de filhos, pelo qual clama Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, ou somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. De novo, o Espírito, o Pai e o Filho aqui na passagem, tá? Capítulo 15, Romanos ainda, 15, verso 16, 15 e 16 de Romanos. É igualzinho escola dominical, né? Que o professor disse, agora vamos ler Bíblia. Então, olha só, Romanos capítulo 15, verso 16. Que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. De novo aparecendo aqui, né? O Evangelho de Deus Pai, né? Jesus Cristo, o Espírito Santo. Não tem como, é impossível você falar que não tem aqui a Trindade, né? Verso 30, capítulo 15 aqui, ó, verso 30. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Outro versículo, né? O Filho, Jesus Cristo, amor do Espírito e Deus, como o Pai aqui, ó. De novo aparecendo as três pessoas da Trindade. Aí os irmãos falam assim, nossa, mas eu pensei que tinha um versículo ou outro e aí já seria suficiente. Não, irmãos. Eu estou dando alguns de outras dezenas de passagens que tem, mas vamos continuar aqui para vocês não ficarem com dúvida nenhuma. 1 aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo 10 em diante. Então, 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 10 em diante, né? Até o 16. Diz assim, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Verso 13. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. De novo, Deus, o Pai, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo e o próprio Cristo aqui, ó, a passagem de novo, né? No livro de vocês tem outras referências aí, tá? Depois vocês leem em casa, só para confirmar. Eu acho que já foi texto suficiente, né, irmãos, para a gente chegar a essa conclusão. Vocês estão em dúvida ainda? Não, né? E olha que tem um monte aqui ainda. Então eu gostaria que vocês não só lessem aqui esses textos, tá? Não são pinçados fora do contexto, não. Se quiser depois leia todo o contexto completo. Leia o livro aqui também, tá bom? Porque eu vou pular aqui para a gente ganhar tempo. Vamos para a página 104, avaliação bíblica. Vamos lá.
Ó, irmãos, eu não sei se vocês já leram essa página 103, porque não tem um títulozinho aí na 103 Jesus Cristo? Tem? Ah, não está sem? Tá, mas depois você lê lá na página 103 aqui, ó, só para te mostrar, quer mostrar aqui para os irmãos também? Aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui na página 103, aqui, ó, Jesus Cristo. E aqui é o seguinte, quando lê aqui, o que está falando aqui, que Jesus é o arcanjo Miguel, isso aqui não é declaração bíblica, tá? Isso aqui, esse texto aqui, esse conteúdo, melhor dizendo, está falando o que os testemunhas de Jeová falam a respeito de Deus, ou desculpa, de Jesus, tá? Então, os testemunhos de Jeová, eles vão falar aqui que Jesus é o arcanjo Miguel, que Jesus é uma criatura de Deus, o Pai. Então, ele vai falar aqui, ó, na página 103 e 104, tá? Então, a avaliação bíblica vai falar daqui, eu não vou ler aqui porque nós já falamos na primeira aula, só para vocês entenderem aí, tá? O irmão Edinaldo, não sei se você leu, mas depois lê também, tá? E os demais irmãos estão aqui no vídeo. Não tem, então, tudo o que está aqui nessa página 103 no final e a 104 é que eu falei no começo da primeira aula, de onde veio a doutrina da Trindade, o que os testemunhas de Jeová falam hoje é nada mais do que a doutrina ariana, né? Que dizia que Jesus não era Deus, que Jesus era uma criatura de Deus. E aí o testemunho de Jeová vai falar que Jesus, o arcanjo Miguel é Jesus, ou que Jesus é o arcanjo Miguel, tá? Então, essa página 104 aqui, como está aqui bem explicadinho, leiam se vocês não leram. E aí vocês vão lembrar que eu já falei um bocado de coisa na primeira aula, mas leiam, tá bom? Eu só vou pular para a gente ganhar tempo aqui, senão eu vou repetir a mesma coisa, né? A gente vai aqui só tá falando a mesma coisa que já falou. Então eu vou para a página 105, tá? Esclarecendo termos mal interpretados. Aqui eu quero passar para vocês que é o esclarecimento de tudo isso aqui, refutando tudo, né? Alguns grupos, como as Testemunhas de Jeová, TJ é Testemunho de Jeová, tá? TJ, então, Testemunho de Jeová, se perdem na terminologia das Escrituras, dando significados errôneos a certos termos aplicados a Jesus Cristo, como por exemplo, primogênito, unigênito, princípio da criação e filho de Deus. Esses termos aparecem na Bíblia em relação a Jesus: primogênito, unigênito, princípio da criação de Deus, né? Filho de Deus. Esses são termos que aparecem no Novo Testamento e referem-se a Jesus. Então os testemunhos de Jeová pegam esses termos para falar que Jesus não é Deus, mas vamos lá para a gente entender. Tal equívoco se dá devido ao fato de desconhecerem regras e uma boa hermenêutica, ou seja, da interpretação, né, bíblica, e assim separam esses termos de seus contextos imediatos, o local e o geral, bem como histórico e gramatical, e querem que afirmem aquilo que originalmente não significa no texto bíblico. A gente vai ver alguns exemplos. Vamos pegar a Bíblia, Colossenses capítulo 1, versículo de número 15. Então, Colossenses capítulo 1, versículo de número 15. Pô, irmão, é só ler o textozinho aqui, né? O testemunho de Jeová faz uma confusão tão grande. O negócio é tão simples, meu Deus.